Boa noite. Boa noite. Esperei me chegar para pregar melhor. Estou brincando. Sai. Amados, vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa que estamos aqui. Obrigado, Senhor, por essa sala que vai crescer muito. Essa sala que vai se expandir. Essa sala aqui vai para as outras nações, através de vídeos, através de áudio. Obrigado, Senhor, pelos cultos que vão ocorrer nessa sala, onde Teu Espírito vai se manifestar. Coisas grandiosas, coisas que estão nos Teus planos, nós trazemos à existência pela fé. E cremos que nós vamos acabar essa obra. Vamos concluir perfeitamente, com excelência. Obrigado por essa reunião de liderança. Queremos trazer aqui, Pai, coisas que estão no Teu coração, no coração do casal pastoral, para sanar coisas da igreja, trazer saúde para o Teu povo, Pai. Então peço que o Senhor me ajude e que Teu Espírito me inspire a falar coisas que venham trazer edificação para o Seu povo. Em nome de Jesus, amém. Amados, é um prazer estar com vocês, espero que vocês aproveitem. Já é um desejo do pastor a gente fazer algumas coisas direcionadas, alguns cultos específicos, porque nos ajuda a ter as unções que operam no povo, tá? Os dons ministeriais. Então você vai ver que alguns tipos de palavra que são pregadas aqui, talvez no domingo não caberia, dado ao contexto, né? Porque geralmente no domingo você vai pregar uma palavra que alcance uma média, né? Tem visitantes, tem a senhora, tem o jovem, tem o cara que nunca viu igreja, tem gente que já viu igreja. Então você acaba trazendo uma palavra que vai atingir todos os públicos. Mas quando a gente está numa reunião de liderança específica, a gente acaba alcançando regiões específicas da igreja. Aleluia. O que é interessante também, falando sobre isso, quase dando assim. O que é interessante também, não é só isso. É muito mais fácil, vê se vocês concordam comigo, é muito mais fácil a gente falar sobre dízimo no ambiente de ensino do que no ambiente de um culto normal, né? Faz sentido para vocês isso? Não fica claro que no ambiente de ensino o assunto sobre dízimo ele desce com mais facilidade, a gente consegue expor até porque tem muitas dúvidas, né? Acaba levantando muitos questionamentos. Esse é o objetivo dos 5 dons ministeriais. Amém? Promover ambientes que a gente possa te cobrir de assuntos, te cobrir de acesso a coisas que em outros ambientes não tem. Então, por exemplo, o pastor falar sobre um determinado assunto no domingo, às vezes ele vai filtrar ali, né? Aí filtra de novo, essa aqui filtra de novo, para chegar num ponto que as pessoas têm acesso. Aqui a gente pode descer um pouco mais profundo. Amém? Estão preparados? Então, para começar, não é o texto, né, que eu vou trabalhar, mas pensando no jantar, a Bíblia diz que em Hebreus, o sacerdote, ele oferece sacrifício tanto pelas suas fraquezas quanto a fraqueza de todos. Está lá em Hebreus. Isso quer dizer que nós, pastores, que estamos aqui servindo vocês, tudo que eu venho a falar aqui para vocês não significa que eu já não tenha passado, ou talvez esteja passando. Então a gente está se colocando aqui numa posição maior do que vocês. Porque só existe um sumo sacerdote perfeito, que é Cristo. Então quando nós estamos aqui oferecendo sacrifício, que é a nossa vida a vocês, a gente também passa por momentos de fraqueza. Quando eu falo fraqueza, não são pecados ou imperfeições assim, mas aquilo que tenta nos abater quanto irmãos em Cristo. Que tem um dia mau, tem as ciladas do diabo, isso acontece conosco.
Então, assim, tudo que eu venha falar aqui hoje é algo que talvez eu já fui tocado, ou talvez eu esteja lutando e resistindo em Deus. Porque a vida cristã é uma vida de fé, uma vida de fé. Que fé é essa? Não é fé só para conseguir as coisas. É fé para andar na realidade daquilo que Cristo conquistou para você, no caráter, amém? No caráter que Ele planejou para vocês. Porque às vezes a gente acha que a fé ela é só aplicada no sentido de obter coisas. Mas o grande motivo da fé é ser igual a Cristo. Amém? E consequência disso, as demais coisas vai ser o quê? Acrescentadas. Então, andar por fé, então nós estamos andando por fé aqui, todos os dias na igreja, para exercer o caráter de Cristo. Então, quando eu olho para o meu corpo mortal, o que eu encontro às vezes? Raiva, ira. E é sobre essas coisas que nós vamos falar. Né? Que é um livro que eu gosto muito. Eu sempre comento com o pastor que o livro de Tiago é um livro para os verdanos. Assim, consegue nos podar em vários exageros que a gente tende a cair. Porque assim, mas não se engane com a carne. A carne vai pegar a mais pura doutrina para se aproveitar. Os fariseus fizeram isso. Os fariseus pegaram a lei, que era boa, e acrescentavam coisas que a lei não pedia. Então você vê como a carne, né, religiosa é muito perigosa. É muito perigosa. Então, esse livro aqui é maravilhoso. Eu vou trazer algumas curiosidades, alguns pontos específicos. Primeiramente, esse livro aqui ele não estaria na nossa Bíblia, se fosse por Lutero. É uma curiosidade interessante. Por quê? Por causa, Lutero chegou à consciência que a salvação vem pela fé. Não é pelos dogmas, que era imposto. Você pagava um dogma, né? Você pagava com indulgências e ali você era salvo. Certo? Então, quando Lutero começa a traduzir a Bíblia para o alemão e se depara com Tiago, ele vive esse conflito de colocar ou não no canon dos livros protestantes. Amém? Por quê? Tiago vai falar justamente que a sua fé ela tem obras correspondentes. Então, fé não é só um elemento de confessar. Confessar é o espírito da fé, certo? A confissão é o espírito da fé. Mas a sua fé, ela precisa ter uma realidade prática e vivida. Porque senão ela é morta. Ela se torna inoperante. E outra coisa bem interessante aqui, esse Tiago aqui não é um discípulo de Jesus. Amém? Esse Tiago aqui que escreve essa carta, você precisa entender a importância dele. Para que quando a gente lê esse texto aqui que eu vou ler, traga o impacto que eu quero dar. Porque a gente vê assim, que Paulo escreveu várias cartas, mas Tiago só escreveu uma carta. Mas esse Tiago aqui é o mesmo que Paulo sobe para Jerusalém e que registra em Pedro face a face. E ali se institui o primeiro concílio da igreja. É Tiago, esse Tiago, que dá a palavra final. Olha, nós não vamos comer comida sacrificada a ídolos, nós não vamos comer comida com sangue. É esse Tiago aqui. Então, teologicamente, e na figura da igreja primitiva, ele tinha um papel de suma importância, ao ponto de ser um voto de Minerva acima de Pedro e de Paulo. Amém? Vocês estão entendendo? O contexto de quem escreveu a carta. Quem escreveu isso aqui foi uma pessoa que tinha um gabarito, né, que é irmão de Jesus. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Que vieram reconhecer Jesus como Deus, como Messias, depois da ressurreição. Então você vê que Tiago é um grande mestre, né? Você vai ver que ele vai entrar em questões profundas relacionadas à doutrina do pecado, de onde advém o pecado.
como a gente pede, as divisões que estava tendo na igreja de Jerusalém, porque ele ficou sendo o bispo ou responsável por essa igreja. Então ele escreve essa carta, e é uma carta tão atual que parece um espelho da gente, se você começar a ler. Então me leva à conclusão que os problemas que nós temos hoje na igreja não são novos. São problemas que sempre existiram. Então não se espante se tivesse problema na igreja, achando que essa aqui não é a igreja de Deus. Porque desde o começo houve esses problemas. Amém? Então essa é uma pequena introdução, eu tenho 30 minutos, para que você, quando eu ler esses versículos, traga o impacto de quem está falando. Amém? Então, vocês entenderam quem está falando aqui nessa carta? Tiago, irmão de Jesus. Tiago, que deu voto de Minerva no primeiro concílio da igreja, que depois foram só seguindo as recomendações dele. Então, é uma pessoa de extrema importância para aquilo que nós vamos falar. Então, abra lá, Tiago 3, 13. Enquanto isso, vocês estão procurando aqui, eu trouxe alguns livros aqui bem legais que fazem parte da minha leitura. Abraço o Temor do Senhor, muito bom. John Bevere, que também tem O Temor do Senhor, é um livro muito bom. Esse aqui, A Heresia da Ortodoxia. Isso aqui fala como a Bíblia foi formada. Por que escolheram os livros que estão aqui? Entendeu? Muito bom esse livro. E esse livro aqui, né, que é uma Bíblia especial, que ela é em ordem cronológica. Então, quem acertar essa pergunta vai ganhar um lanche ali. Qual foi a primeira história mais antiga da Bíblia? Quem souber, eu vou pagar um lanche ali para vocês. Vai ganhar um lanche, né? Mas isso, tá bom, vale, né? Vale? Valeu? Valeu, boi? Então, Jó. Mas por que... Mas, Cleber, qual a importância que isso tem? Inúmera. Começa com Jó. Inúmera, por quê? Jó, se as declarações de Jó estavam no começo, em uma aliança diferente, então todas aquelas verdades de Jó se aplicam a nós? É uma pergunta interessante. Fica com essa e a gente trata em outro momento sobre Jó. Tá bom? Vamos lá. Hebreus 3, 13. Tiago, obrigado. Tiago 3, 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Então estamos falando aqui para liderança. Amém? Quem se acha inteligente? Quem se acha... Sabe quem se acha que chegou na maturidade cristã? Certo? Mostre-me pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, a primeira palavra que eu quero destacar aqui é mansidão. Mansidão é a capacidade de ser moldado. Ok? É a capacidade de se deixar se moldar. Então, existe uma sabedoria que pode ser moldada, existe uma sabedoria que é rígida, né? Uma sabedoria que a gente vai ver mais na frente, que é outra coisa. Amém? Mas se tende, olha, amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mitais contra a verdade. Aqui não está falando mitais contra o pastor, mitais contra a liderança, contra a verdade. A verdade, ela vai ser um espelho para você. Ela vai ser um delimitador, ela vai ser uma vereda para você identificar aonde está o seu coração. Amém? Eu vou ler todo e a gente vai explanando mais para frente. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que se exercitam a paz. Então, essa é uma pergunta de fundamental importância para uma liderança. Amém? Já que a gente está falando com a líderes. Porque se nós estamos aqui, subtende-se que a gente percorreu uma certa caminhada em Cristo. Aprove o pastor, né? Ele olhou o que você desempenhou na igreja, né? Que você chegou aqui, ou você em outro local, né? Veio com um relato que você serviu bem e te deu uma oportunidade, um cargo, para que você seja modelo. Mas pode ser que nesse momento, esse tipo de sentimento, ele encontre em nós um local ali guardado no nosso coração. Porque a partir do momento quando eu me julgo sábio o suficiente, ele já começa. Se vocês se acham sábios, então eu vou colocar um parâmetro. Porque o parâmetro não é o que vocês pensam que é. Não é o que nós estipulamos. Porque a gente acha que a sabedoria que a gente adquiriu na nossa vida anterior a Cristo, ela é aplicável aqui. E eu posso dizer que é muito pouco aplicável. A Bíblia diz que Moisés deixou a sabedoria do Egito e as riquezas do Egito para viver a vergonha ou o opróbrio de Cristo. A gente se espanta com a história de Moisés, que ele fez, estudou lá, não, mas ele é uma decisão. Entenda comigo? É uma decisão. Ele decidiu. A vida cristã é uma vida de decisões. Não é uma vida de sentimentos. Não é uma vida que você vai ser levado por uma força que te induz pela inércia e você se acha bem. Não. É uma vida de decisões. Então, esse tipo de sabedoria, ela não é aplicável à nossa liderança. A sabedoria que você julga ter. Porque quais são os parâmetros que Deus estabelece aqui que é uma sabedoria boa? É uma sabedoria que é tratável. É uma sabedoria que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então começa a mostrar para você que nas relações, olha que interessante, essa sabedoria, ela se revela onde? Nas relações. Porque você só consegue ser bom se você tiver outra pessoa. Amém? Você não consegue demonstrar bondade se você anda sozinho. Você só consegue ter uma sabedoria tratável se alguém está disposto a te orientar. Então, toda essa sabedoria ela é revelada através do quê? Dos relacionamentos. É nos relacionamentos que prova que você sabe. Amém? Isso faz sentido para vocês? Isso está de acordo com o provérbio, quando diz que aquele que se isola e não vem da sabedoria do Senhor. Então, a sabedoria que vem de Deus demanda de uma vida de relacionamentos. Agora, como eu falei lá no começo em Hebreus, todos nós aqui somos tentados a isso. Hebreu vai falar sobre tentação. Tiago vai falar sobre tentação, você pode ler depois. Olha que interessante, eu vou continuar o 4, porque ele vai falar de onde vem isso. Ele primeiro aponta, olha a construção do texto. Primeiro ele aponta o ideal, certo? Qual é o ideal? É esse tipo de qualificação que você precisa ter. E ele vai explicar a raiz desses problemas. Porque, como um bom pregador, eu não posso só trazer o problema, né? Eu tenho que trazer a solução. Senão a gente não sai do campo, né? A gente vai sair daqui sem solução. Mas a solução já está aqui.
Olha o que ele diz, olha, de onde vêm as guerras, as pelejas que há entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Olha que interessante, nos vossos membros. Diga comigo, carne. Aquilo está aqui. Se você olhar aqui para a sua carne, está lá. Amém? Está aqui. Alguém pisou no calo aqui, a carne. Né? A gente conversava numa reunião, a gente falava sobre gatilhos. Todo mundo aqui tem gatilhos. O que são gatilhos? São reações, algumas janelas na sua mente que quando nós apertamos, alguma coisa que você não queria fazer, você faz. E depois você pensa, né? E se arrepende. Por que eu fiz? E são coisas. E o Evangelho, ele traz isso para tratar a sua vida. A psicologia, ela tenta controlar, mas o Evangelho te transforma. Existe uma nova vida dentro de você. Amém? E ele diz aqui, vamos lá. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Então você começa a ver que o problema que está anterior, no capítulo 3, 14, é um problema que advém de uma necessidade de satisfazer você mesmo. Vocês concordam comigo? Tá claro isso? Não faz sentido não. Por que nós guerreamos? Por que eu brigo com meu irmão? Por quê? Por que há inveja entre nós? Por que nós temos sentimentos facciosos? Porque nós temos um problema que não foi solucionado na nossa carne. E que na cruz já foi solucionado. Aprendemos no Rema que nós não somos mais pecadores. Mas por que pecamos? Amém? A gente conversava com o Andy Clayson quarta-feira, a gente estava falando sobre questões de como o mal, né? O problema do mal. Isso é uma discussão. Porque não faz sentido. Tiago está falando assim, não faz sentido esse tipo de comportamento, uma vez que nós somos comprados, redimidos, transformados, andarmos nessas mesmas coisas. Ou você nunca se perguntou por que tais coisas acontecem na igreja? Já me perguntei. Tanto como pastor agora, ou como liderado, ou como membro, são coisas que nos chocam. Agora, para a gente ser a igreja que Deus espera que nós sejamos, e as pessoas, o mundo quer uma resposta nossa, um padrão. A gente precisa resolver esse problema de ego. Esse é o grande problema. É de onde advém todos os males. Jesus diz que do coração do homem procede a loucura, a prostituição, a inveja. É do nosso coração. Agora o que é interessante, ele fala que está no nosso membro. Fala que está no nosso espírito. É uma coisa que só vai ser vencida quando? Quando Jesus voltar. Você não vai ter essa tentação, essa que vem em você, só vai desaparecer quando Jesus voltar, porque o seu corpo vai estar glorificado. Porque muitas vezes, como a gente está falando de gatilhos, são coisas que vêm em reações biológicas, por traumas, né, por paradigmas, e às vezes você se vê fazendo aquele comportamento que você acha que... E aí a gente está que nem Romanos, né? Romanos 6, Romanos 7. Que aí eu vou trazer um antídoto, amém? Eu estou trazendo um problema para trazer a solução. Então assim, você se localizou? Em que nível de sabedoria que você está? Amém? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar de vossos deleites. Olha o que ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo
é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que habita em nós tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto, diz, Deus existe aos soberbos, dá, porém, graças ao humilde. Então, veja só, se você não consegue se medir diante desses parâmetros, qual vai ser o próximo limite? A instância maior é Deus te resistir. Se a gente aqui trabalhando com pastores, e o pastor Fábio tem pessoas acima dele trabalhando com ele, todos nós aqui estamos nesse ciclo. Se a gente não consegue parar nesse primeiro limite de se julgar, que é o momento da gente se julgar, amém? Qual vai ser o próximo passo, a próxima instância? Ser resistido por Deus. Ser resistido por Deus. Porque se Deus estabelece as relações para nos ajudar a crescer e a gente não consegue se resolver nisso, qual vai ser o próximo passo? Deus te resistindo. Deus te resistindo. Deus vai falar, não tem condições, né? Eu tenho que resistir a essa pessoa. E você vive num ciclo de derrota. Porque você acha que tem fé, você vai pedir e não vai receber. Você vai aprender as aulas do Rema, você vai pegar as pregações do pastor, de trás para frente, vai decorar e não vai acontecer nada. Porque você ainda continua pedindo para você se poder Deus. E Deus dá para você é uma maldição. Porque vai te colocar numa condição de perpétuo comportamento errado. Você vai estar perpetuamente perpetuando o seu comportamento. Porque sua oração foi respondida. Assim como Elias. Por que Deus... Você acha que não tinha pessoas orando não quando Deus com Elias falou que não ia chover? Já pensou não? Crianças morrendo de sede, de fome. Morrendo de sede, de fome. 3 anos sem chover. Aí a gente fica 1 ano sem chover, já está todo mundo dizendo, mais de 3 anos sem chover. É porque se Deus der chuva, eles iam atribuir a Baal. Porque Baal era Deus da chuva. Então Deus pega e resiste mesmo. A glória dele, ele não dá a ninguém. E para a igreja, olha, Jesus continua sendo o noivo da igreja. Amém? Então essa palavra é para trazer uma consciência de onde nós estamos. Eu não tenho capacidade, eu não posso usar minha sabedoria para te localizar. Só a palavra. Amém? A palavra diz em Hebreus que ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos. E nas juntas e medulas. Dividir alma e espírito. Talvez você esteja andando no espírito com raiva. Jesus foi assim. Jesus virou a mesa, mas ele estava plenamente correto. Na justa medida. E aí, como você discerne um homem desse? Me explica. Como você discerne um homem que chega na própria casa de Deus e vira as mesas? Ou em outro momento está falando com uma mulher prostituta. Assim, como você discerne? Só pela palavra. E aí essa sabedoria que você tem, agora eu tenho sabedoria para discernir. Não é. Isso é diabólico. Porque ela não vai trazer esse sentimento de facção. Sentimento de ciúmes. É porque às vezes você acha que andou numa doutrina, né, você está bem na doutrina, e aquilo te coloca num local de... E agora eu estou com o machado da verdade. Eu vim, consigo dividir tudo, né? Eu consigo dividir Cleiton tudinho, né? Desmembrar Cleiton pensa assim, ele... Isso é diabólico. Amém? Diabólico. É isso que Tiago fala. Né? Já pensou? Talvez a gente não chame você de diabo, mas talvez de acordo com Deus, né?
está xingando, mas às vezes você está andando como o diabo. Amém? 5 minutos? Ou já acabou? Vou só encerrar. Considerações finais. Eu não queria encerrar assim no suspense, mas mas deixa eu falar uma coisa para você. Diz a palavra em Romanos 8. Porque se você ler Romanos 7, você vai ficar assim, meu Deus, o bem que habita em mim eu não quero fazer, não está lá em Romanos 7, né? Eu olho para mim, mas eu quero fazer, mas não consigo fazer. Isso não é a sua realidade. Amém? Diz lá em Romanos 8, agora, pois, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, e existe agora uma nova lei que opera em seus corpos, que é a lei do Espírito da vida. Sabia que para você romper uma lei só precisa de outra? Existe a lei da gravidade que puxa as coisas puxando, mas a lei da aviação leva o avião para cima. Agora existe uma nova lei na sua vida. Amém? Fica de pé, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento precioso. Entendemos, Pai, que nós vamos avançar nesses assuntos, nós vamos crescer. E obrigado pela oportunidade de ministrar aos meus irmãos. Espero que eles possam